E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Diferença entre hora-aula e hora normal não conta como atividade extraclasse. Os minutos que faltam para a hora-aula completar efetivamente 1 hora não podem ser computados como tempo de atividade extraclasse dos professores do ensino básico. Esse entendimento foi utilizado pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná, contra a Resolução 15 de 2018, editada pela Secretaria de Educação daquele estado, que passou a considerar como tempo de atividade extraclasse os minutos remanescentes da hora-aula em relação à hora de relógio. Embora o juízo de primeira instância tenha deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dessa medida, o TJ do Paraná entendeu que não havia risco de prejuízo com o cumprimento da carga horária da forma descrita na resolução. O sindicato, então, ingressou com recurso no STJ, alegando que a resolução 15 de 18 está em desacordo com a legislação. Segundo a entidade, a norma aumentou o número de horas-aula, de regência e de atividade, no caso extraclasse, de todos os professores do Estado. Em decisão monocrática, o relator originário da matéria, ministro O.G. Fernandes, acolheu o recurso do sindicato e julgou ilegal o artigo 9º, incisos 1 e 2 daquela resolução. Evidentemente, inconformado com a decisão, o Estado do Paraná recorreu para o colegiado, defendendo que a resolução está de acordo com as leis em vigor. Ao dar seu voto no julgamento do agravo interno, o ministro Afrânio Vilela, para quem o processo foi redistribuído, reafirmou que o dispositivo que alterou a jornada de trabalho dos professores impossibilitou o pleno exercício da indispensável atividade extraclasse, que envolve preparar as aulas, conversar com pais de alunos e participar de reuniões pedagógicas, entre outras tarefas. O ministro explicou que a distribuição da carga horária não levou em consideração que os minutos que superam aqueles previstos para a aula refletem, muitas vezes, na interação dos professores com os alunos. E aí, vejam bem, seja nos intervalos, entre as aulas, no recreio e etc. Ou mesmo no recebimento dos alunos em sala, bem como no momento posterior à aula. O relator apontou que a resolução contrariou o que está disposto nas legislações estadual e federal sobre o tema, as quais garantem uma fração mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. Conforme ressaltou, a mudança de fato alterou a quantidade de aulas semanais dos docentes. Além de destacar a complexidade desse tema, o ministro ainda ressaltou a oportunidade de uniformização do entendimento da turma de acordo com a posição do STF no julgamento do recurso extraordinário 936.790, que valoriza a atividade extraclasse dos professores da educação básica do Estado do Paraná. Vejam que é sempre importante haver uma uniformização do entendimento. E aí, nesse caso, inclusive, ressaltou o ministro algo que é corriqueiro, que se sabe. Muitas vezes há esse descompasso entre a hora do relógio e a hora-aula. Por quê? O professor, ele não é professor apenas dentro da sala de aula. Ele é professor no intervalo, no caso do recreio, nos intervalos entre períodos, após o horário de aula, enfim. Então, esse descompasso ele tem que ser levado em conta. Caso contrário, vai desprestigiar a classe do magistério em detrimento de uma norma que acaba não só desprestigiando, mas ignorando a legislação em vigência.
certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar e compartilhar o conteúdo. Também nos sigam lá no @DescomplicaDireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify, em outras plataformas de áudio e música. No TikTok, estamos lá também no TikTok, então confiram lá o conteúdo e, evidentemente, se inscrevam nos canais tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas e até mais.